Olá pessoal, mais uma vez aqui estamos juntos para apresentar um tema interessante da área tributária. Hoje iremos falar sobre IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, mas antes de iniciarmos, vamos lembrar um pouquinho do que a gente já viu em aulas anteriores. Nós já entendemos, né, os conceitos básicos sobre os tributos, né, o que é imposto, o que é taxa, o que é contribuição de melhoria, o que é tributo. Vimos também a questão da cumulatividade. Também entendemos um pouquinho ali da reforma tributária que está rolando, né, no Brasil, as propostas que existem, né, e também falamos sobre a complexidade tributária no Brasil. Vimos que não é uma coisa tão simples para o iniciante, né, mas que não é impossível que possamos dominar um tema ou outro relacionado à parte tributária. Também aprendemos como funciona o ICMS, foi o primeiro tributo que a gente começou a analisar, tanto o ICMS padrão como o fundo da pobreza e também a situação da substituição tributária. Vimos as questões também dos princípios tributários básicos e a questão da hierarquia da legislação em relação aos tributos. Isso é muito importante sempre. Hoje, entrando no tema do IPI, primeiramente apresentando aqui a legislação básica, nós temos, como sempre, a Constituição Federal, que prevê o tributo, e temos um decreto que regulamenta esse tributo, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. É o Decreto 7.212 de 2010. Então, sempre quando a gente for falar de IPI, essas são as bases. A Constituição Federal ela diz que compete à União instituir impostos sobre produtos industrializados. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender em relação ao IPI é que ele é um tributo de competência da União. Tá? Vimos anteriormente o ICMS, que era um tributo de competência do Estado. O IPI, exclusivamente da União. O regulamento do IPI, eu dividi ele aqui em alguns tópicos, como fizemos em relação também à Lei Candir, né? Para facilitar os estudos de vocês. Então, quando vocês forem pegar lá o regulamento do IPI para estudar, lembrando que o artigo 2º fala sobre a incidência do tributo, o artigo 3º, a definição de produto industrializado, que isso aqui é muito importante para quem trabalha com IPI, o artigo 4º, características da industrialização, o artigo 5º fala sobre as exclusões, artigo 6º e 7º, demais características do tributo, artigo 9º até o 14º, conceito de estabelecimento industrial, artigos 18 ao 20º, fala sobre imunidade, artigo 24º ao 30º, contribuintes e responsáveis, 35º ao 39º, fato gerador, super importante, artigo 43 ao 49, fala sobre as hipóteses de suspensão do tributo, artigo 50 ao 68, fala sobre a isenção, e, por fim, artigos 190 a 221, fala sobre base de cálculo. Vamos lá. Segundo o manual lá de contabilidade do professor Pegas, o IPI é cobrado na venda de produtos submetidos a processo de industrialização, além de ser cobrado também na importação. Ou seja, os momentos em que pode surgir o IPI é no processo industrial e no processo de nacionalização de produtos importados. Então, toda vez que a gente importa um produto, existe ali a previsão do IPI. E dependendo da situação, você pode ter uma alíquota maior ou menor, mas o IPI está lá previsto no processo de nacionalização do produto. Ok? Um outro ponto super interessante em relação ao IPI, importante, é que o IPI, da mesma forma que o ICMS, ele segue o princípio da não cumulatividade. Ou seja, quando uma empresa paga, né, o IPI, né, ela gera
um crédito para quem está comprando, desde que aquele que esteja comprando também seja contribuinte do IPI. Então, se uma indústria, por exemplo, vende matéria-prima para uma outra indústria, essa outra indústria que está comprando aquela matéria-prima tem direito a pegar crédito relativo ao IPI que ela pagou da etapa anterior. É o caso, por exemplo, do comércio, da indústria de roupa, de confecção, né? Uma indústria de roupa, ela tem a compra de insumos. E quais são os insumos? Ela tem ali, por exemplo, linha, né? Ela tem tecido, isso tudo gera para ela crédito de IPI. E quando ela vai vender essa roupa depois de pronta, ela pode aproveitar este crédito de IPI. Exclusivamente em relação à roupa, é interessante chamar a atenção que a roupa tem alíquota zero, o que não é isenção nem imunidade, é alíquota zero. Então significa que aquela indústria de roupa, de confecção, quando ela adquire a mercadoria que vai servir de base para ela produzir a sua roupa, ou seja, quando ela adquire a matéria-prima, todo o IPI que vem nessa matéria-prima para ela pode utilizar para pagar outros impostos, por exemplo, ou para pedir restituição. Tá? E tem empresas que às vezes não se aproveitam disso. Ela tem o IPI ali e não faz uso desse IPI. Ok? Então vamos lá. A Constituição Federal ela define que o IPI será seletivo em função da sua essencialidade, será não cumulativo, não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior e terá seu impacto sobre a aquisição de bens de capital reduzido. Então vamos lá, vamos analisar cada ponto desse. Quando na Constituição diz que o imposto será seletivo em função da sua essencialidade, isso aí vai um pouco de encontro àquilo que a gente já falou, dos princípios, né, tributários, e também chama muita atenção porque o ICMS também tem essa característica. Então, por exemplo, se você tem um produto que não é essencial, né, para o dia a dia do cidadão, por exemplo, um veículo, um carro, né? Um carro é considerado um bem que não tem tanta importância como uma roupa, por exemplo, para as pessoas. Você pode viver sem o carro, mas você tende a andar vestido. Então, a alíquota do IPI do carro é maior do que a alíquota de IPI da roupa. Como eu disse anteriormente, o IPI da roupa é zero. Entende? Também isso leva-se em consideração em relação a produtos alimentícios e até mesmo a bebidas. Então, quando você trata, por exemplo, da bebida alcoólica, o IPI da bebida alcoólica é muito elevado. O IPI do cigarro, por exemplo, também é muito elevado, porque não são coisas essenciais e, em alguns casos, até são prejudiciais à saúde. Então, é uma forma também de desincentivar o uso, essa política do IPI elevado. A questão da não cumulatividade, vimos aí tranquilamente, né? Você compensa o imposto pago numa etapa com o da próxima etapa. Tá? Outro detalhe é que o IPI é um imposto por fora, diferente do ICMS. Tá? O ICMS está dentro da mercadoria. Né? Então, como ele está dentro, quando você faz o cálculo do ICMS, né, na entrada, por exemplo, da mercadoria, aquele IPI que é não cumulativo, aquele ICMS, dizendo que é não cumulativo, ele diminui do valor da aquisição. Na hora que você entra no estoque da empresa que está adquirindo, você joga o produto menos o ICMS, porque o ICMS que está por dentro vai ser compensado. Já no caso do IPI, o IPI a gente vai ver mais adiante, que é um imposto calculado por fora, ou seja, você tem um produto mais o IPI. Então ele é um custo por fora, não é um custo por dentro da mercadoria. Outro ponto importante é que o IPI não incide sobre bens destinados ao exterior. Foi aquilo que a gente falou em relação também ao ICMS. Existe essa imunidade, tá, em relação às exportações, e aí, como existe um incentivo específico, né,
você tem essa questão do IPI não incidir, como também não incide o ICMS na exportação. E em relação aos bens de capital, é previsto que haja um impacto reduzido. O que seriam bens de capital? Bens de capital são aqueles essenciais, por exemplo, para a indústria nacional ou para as empresas em geral. Por exemplo, bens de informática, computadores, máquinas e equipamentos. Então, esses itens que têm grande peso na economia, né, que têm a ver com a produção, com a prestação de serviço de valor agregado, esses itens têm a alíquota de IPI mais baixa, ok? Base de cálculo. A base de cálculo também é muito tranquila, tá? A base de cálculo do IPI, você leva em consideração aqui pelo menos 3 momentos aqui básicos, tá? É o primeiro momento, é o momento tradicional, que é quando uma indústria vende o que ela produziu para uma outra empresa, né, seja industrial ou comercial. Você tem o momento do desembaraço aduaneiro, quando eu falei ali anteriormente da nacionalização do produto, e você tem nos casos de leilão, quando uma mercadoria é apreendida ou abandonada. No primeiro caso, em relação a mercadorias em transações entre empresas, né, industrial, comercial, o que seja, transações normais de compra e venda, o valor da base de cálculo é o valor pelo qual a mercadoria deixou o estabelecimento. Então, se a mercadoria saiu por R$100.000, a base de cálculo vai ser os R$100.000, que é o valor da mercadoria. Tá? Basicamente é isso. No caso da importação, né, o valor que você vai usar de base de cálculo vai ser o quê? O valor da mercadoria acrescido do imposto de importação e das demais despesas acessórias necessárias ao desembaraço. Então, tudo ali vai entrar na base de cálculo. No caso das mercadorias de leilão, será o preço que for batido o martelo, propriamente dito. Né? Se o preço da mercadoria foi R$100.000, vai ser R$100.000. Se foi arrematada por R$50.000, será R$50.000. Ok? Alíquotas. As alíquotas variam bastante, tá? Nós temos alíquotas variadas, e aí o que a gente tem de se levar em consideração? Existe uma tabela chamada TIP, que é a tabela de incidência de IPI, e essa tabela ela trabalha com uma coisa chamada NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. O que é essa NCM? É um código numérico, né, que classifica as mercadorias pela sua natureza, por exemplo, e composição. Então, ali pelo NCM, você vai saber se aquela mercadoria é de origem animal, mineral, qual a composição dela, por exemplo, se é uma roupa 100% algodão, se é 50% algodão, 50% poliéster, e assim vai. Então, dependendo da mercadoria, você vai ter uma alíquota diferenciada. Sempre, é claro, levando em consideração aquilo que a gente falou lá atrás, o princípio da seletividade e do que é essencial. Então, quanto mais essencial aquele item, quanto mais básico e importante para o ser humano, menor vai ser a sua alíquota de IPI. Ok? E vamos agora para o item contabilização. Como é que a gente vai contabilizar esse IPI? Tá? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o IPI ele não é uma despesa da empresa que está vendendo aquele item. Por que ele não é uma despesa? Porque como ele é cobrado por fora, né, e quem acaba pagando é o adquirente, né, quem está comprando a mercadoria, esse IPI não é considerado uma despesa. Tá? Ele não faz parte do produto e quem acaba pagando ele é o adquirente. Nesse caso, a contabilização sugerida é que você debite primeiro contas a receber e credite primeiro receita
de venda de mercadorias industrializadas pelo valor da mercadoria e credite IPI a recolher pelo valor do IPI destacado na nota fiscal cobrado do destinatário. Agora, interessante é a questão da influência, da relação que o IPI tem com o ICMS. Então, isso aí é para ficar bem claro para vocês, anotem isso aí, tá? Isso pode ser cobrado em prova, em concurso público, o que seja. O IPI, ele vai fazer parte da base de cálculo do ICMS quando quem está adquirindo for o consumidor final. Então, quando a indústria vende diretamente para o consumidor final, ou seja, aquele que não vai revender, tá? Esse IPI faz base de cálculo do ICMS. Quando a venda é para uma pessoa que vai revender, né, ou para alguém que vai industrializar, ou que vai usar aquele produto ali como matéria-prima, nesse caso, o IPI não faz parte da base de cálculo do ICMS, ok? Então tem que ficar bem atento nisso aí. Anotem, estou falando isso com bastante ênfase porque é muito importante, tá? É básico no caso do IPI. Agora vamos navegar um pouquinho pelo regulamento do IPI para a gente ter uma noção geral do IPI. Incidência. O que diz o artigo 2º lá do regulamento do IPI? Ele diz o seguinte: o imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros, obedecidas às especificações constantes da TIP. O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na TIP, observadas as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles que correspondem à notação não tributada. Então, campo de incidência do IPI vai ser o quê? Ser todos os produtos industrializados, seja nacional ou estrangeiro. Primeiro ponto, tá? E todo produto que tem alíquota, mesmo que seja zero. Então, quando a gente falou lá da roupa, que a alíquota é zero, isso significa o quê? Que ela está dentro do campo de incidência do IPI, ok? Seguindo adiante, definição de produto industrializado. Isso aqui, gente, muitíssimo importante, cai muito em prova, cai muito em concurso público. É muito comum você encontrar isso no mercado de trabalho e às vezes as pessoas confundirem, tá? Por isso é muito importante entender cada casinho desse aqui. Isso até mais adiante, como vocês avançarem mais, né, dentro da profissão, vocês vão até entender que isso pode servir até para planejamento tributário. Vamos lá. Existem formas de industrialização, tá? Às vezes a pessoa pensa assim, industrialização é só pegar uma coisa e transformar em outra. Isso é apenas uma das maneiras de se industrializar. É só uma das maneiras, um dos critérios para se entender o que é industrialização. Mas existem outros critérios também. Então, o primeiro critério é esse básico, que é a transformação. Tá? Quando você exerce uma operação, né, que transforma a matéria-prima, o produto intermediário, e você obtém uma nova espécie de produto. Então, por exemplo, você pegou algodão e transformou em fio, você transformou o algodão em algo diferente. Quando você pega o fio e transforma em tecido, você de novo transformou o fio em algo diferente. E quando você pega o tecido e transforma em roupa, você mais uma vez fez uma transformação. Beleza? Outro ponto interessante é o beneficiamento. O que é o beneficiamento? A legislação diz o seguinte: é que importe em modificar, aperfeiçoar ou de qualquer forma alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto. Isso é chamado de beneficiamento. Então, por exemplo, quando você pega lá a castanha e descasca ela, você está beneficiando a castanha.
Você não está criando um novo produto. Você não está transformando castanha em outra coisa. Correto? Mas você está beneficiando ela, modificando ela de forma a aperfeiçoar. Tá? Agora, se você pega essa castanha e extrai dela um óleo, você está transformando castanha em óleo. Aí você teria a transformação. Observe bem, o mesmo produto pode ser transformado ou beneficiado. Depende do que você está fazendo. Entendido? Terceiro ponto relacionado à definição de produto industrializado é a montagem. Tá? Então, o que é a montagem? É a reunião de produtos, peças ou partes de que resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal. Então, se você pega vários produtos independentes, peças independentes e monta, você está produzindo. Isso acontece muito na Zona Franca de Manaus. Lá, geralmente, o que se faz é montagem. Você pega, por exemplo, na hora que vai produzir uma televisão, você pega pedaços, peças, monta aquelas peças, junta aquelas peças e aquelas peças criam um produto que funciona de forma autônoma, que é a televisão. Outra coisa também que tem a ver com a montagem é o veículo. Tanto que lá, quando você chega numa indústria de veículos, eles chamam aquilo de linha de montagem. Quer dizer, você pega várias peças, vários pedaços, vai juntando e transforma aquilo num carro. Então você não tem o pneu, você não tem a roda, você não tem o motor, você tem um conjunto de peças que unidos funcionam de forma autônoma e é o famoso carro, veículo automotor. Beleza? Outro ponto interessante em relação à industrialização é o acondicionamento ou reacondicionamento. Isso aqui é interessante. Vamos lá. Como a legislação define o acondicionamento ou recondicionamento? Ele define como aquela operação que importe em alterar a apresentação do produto pela colocação da embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria, acondicionamento ou reacondicionamento. Então, quando você coloca a mercadoria em uma embalagem com uma apresentação diferenciada, você tem ali também um processo industrial. Bom, vamos lá. Exemplo disso que a gente vê muito são os famosos kits que são vendidos, tipo kit reparo de carburador. Você tem ali peças acondicionadas de uma forma que tem uma nova apresentação e é como se você tivesse, para a legislação, industrializando. Tá ok? Vamos lá. Agora vamos partir para o recondicionamento ou renovação. Isso aí acontece quando você exerce sobre o produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado uma ação que renove ou restaure o produto para utilização. Exemplo clássico disso são os pneus. Tá? Pneu recondicionado. O pneu está ruim, você leva ele lá para uma empresa, essa empresa faz uma renovação, uma restauração desse pneu e ele passa a ser novo de novo para uso, como pneu recondicionado. Beleza? E o parágrafo único diz o seguinte: são irrelevantes para caracterizar a operação como industrialização o processo utilizado para a obtenção do produto e a localização e condições das instalações e equipamentos empregados. Não importa, o que a legislação define como industrialização são essas situações, são essas ações em relação ao produto. Beleza? Agora, o que não se considera industrialização, isso aqui é importantíssimo também, são as exclusões.
Apesar de muitos desses casos terem características daquelas que a gente viu anteriormente, mas esses casos são exceções. Vamos lá. Preparo de alimento não acondicionado em embalagem de apresentação. Então, você chegou lá num bar, num restaurante, na sorveteria, confeitaria, padaria, comprou lá o produto para consumo, aquilo ali não é considerado industrialização. Agora, você foi num local e comprou a comida dentro de um latado, por exemplo, aí é considerada industrialização. Exemplo, aquelas comidas em lata, sardinha em lata, feijoada em lata. Você não está comprando e consumindo aquela mercadoria, aquele alimento de forma simples. Você está adquirindo ele acondicionado numa embalagem específica. Então, alimento não acondicionado em embalagem, seja em residência, em pensões, restaurantes, padaria, cozinhas industriais, isso não é considerado industrialização. Outra coisa interessante é o preparo de refrigerante em máquinas dessas que você vê em lanchonetes, em restaurantes. Às vezes você vai lá no Burger King ou no McDonald's e aí vai lá, quer uma Coca-Cola, o cara vai lá, pega aquela maquininha, ela vai, coloca no copo, aquela maquininha, na verdade, ela pega o extrato, né, daquele produto, ou xarope daquele produto, e mistura com a água e com o gás carbônico e gera um refrigerante. Apesar de haver ali um processo de industrialização, a característica de industrialização, mas naquele caso específico é considerado uma exceção. Não é a mesma coisa que você comprar um refrigerante fabricado pela Convenção ou pela Ambev. Não é a mesma coisa. Tá ok? Outro ponto também que não é considerado industrialização é a confecção ou preparo de produto de artesanato. Então, artesanato, aquela feirinha que você vai lá, que o cara vende uma bijuteria que ele mesmo fabrica, aquilo não é considerado industrialização. Ok? Confecção de vestuário por encomenda direta do consumidor ou usuário em oficina ou na residência do confeccionador. Então, a costureira não é considerada industrial. Basicamente é isso. Não é a mesma coisa que uma fábrica. São coisas diferentes, entende? O preparo de produto por encomenda direta do consumidor na residência do preparador ou em oficina, desde que em qualquer caso seja preponderante trabalhar, por exemplo, serralheiro, por exemplo. O cara fez um portão para você. Aquilo ali, apesar de ter toda a característica, mas é uma coisa feita por encomenda na residência ou na oficina daquele cara que está fazendo, né? Então, nesse caso, não é considerado industrialização. Manipulação em farmácia para venda direta de medicamento, mediante receita médica, também não é considerado industrialização. Aquelas maquininhas de torrar café, que você vai no mercado, às vezes ali no Costa Azul mesmo tem muito isso, ou no Café Capital, lá no centro da cidade, aí você vai lá, quero 1 quilo de café moído na hora, vai lá, faz aquele processo, pega o grão torrado e transforma em pó para você ler na hora. Não é considerado industrialização, ok? Operação efetuada fora do estabelecimento industrial que resulte na reunião de produtos, peças ou partes de que resulte edificação. Então, aqueles caras que fazem montagem de galpão, né, por aquelas, tem até um termo que se usa, modular, né, aquilo ali não é considerado industrialização. Instalação de oleodutos, usinas, hidrelétricas, torre de refrigeração também não é considerado. Fixação de unidade ou complexos industriais ao solo também não é. Montagem de óculos mediante receita médica, ou seja, você vai lá na loja que vende óculos e que também faz o óculos, sob recomendação médica. Os óculos que eles vendem sem recomendação médica não tem característica, se eles produzem, de industrialização. Já os óculos que eles produzem com o aviamento da receita, não. Beleza? Ponto importante. Estabelecimento industrial. O que é o estabelecimento industrial? Segundo a legislação,
é aquele que executa qualquer daquelas operações que nós vimos anteriormente, mesmo que seja alíquota zero ou isento. Então, todas aquelas operações que são características de industrialização, o local onde ocorre aquilo ali é considerado estabelecimento industrial. E são equiparados a estabelecimento industrial, por exemplo, os importadores, é o caso, por exemplo, do desembaraço aduaneiro. Eu comprei aquela máquina para meu uso pessoal. Não importa, você é equiparado à indústria no momento que você importa. Então você tem que pagar o IPI, dessa forma você é contribuinte do IPI. Aí ele fala também sobre os estabelecimentos, ainda que varejistas, que recebem para comercialização direta esses produtos importados. Então, a empresa é uma loja de revenda de aparelhos eletrodomésticos. Ela importou da China esses aparelhos eletrodomésticos. Mesmo ela só pegando aquilo e revendendo, só por ter importado, ela tem característica de estabelecimento industrial e ela tem que pagar o IPI também. Também são considerados em estabelecimentos industriais filiais dessa empresa que importa, desde que eles operem apenas com a venda, né? Que não seja a varejo. Se eles vendem a varejo, não tem problema. Tipo, eu tenho uma empresa que adquiriu produtos importados, né? Pagou lá o IPI e ela transferiu esses produtos importados para uma loja, para uma filial, para essa filial só revender para o varejo. Se essa filial só revende no varejo, ela não é considerada estabelecimento industrial. Agora, se ela não vende no varejo, as vendas dela são consideradas como vendas industriais. Tá? Outro importantíssimo aqui é quando o estabelecimento comercial, né, utilize outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiros para fazer industrialização por encomenda, tá? Então, quando você, às vezes não tem nenhuma máquina sequer dentro da tua empresa, mas você compra matéria-prima de um canto, compra outra matéria-prima de outro canto, junta aquela matéria-prima e manda para um terceiro industrializar para você. Tipo, eu quero vender roupas. Eu tenho ideias sensacionais sobre roupa, modelo de roupa, só que eu não quero ter máquina, eu não quero ter costureira, eu não quero ter nada. Mas eu conheço o cara que costura, conheço o cara que tinge, eu conheço o cara que faz a composição da roupa como um todo e me manda ela pronta, desde que eu mande para ele a matéria-prima, para eles, né? Então, nesse momento, quando eu compro a matéria-prima, mando entregar no estabelecimento de outrem, para que esse outrem faça as etapas da industrialização e essa mercadoria volte para mim pronta para eu vender, nesse momento eu sou equiparado à indústria, porque eu estou trabalhando com uma modalidade chamada industrialização por encomenda, ok? Agora vamos para as imunidades, isso aqui é importantíssimo. De novo, sabemos que são imunes os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Isso está na Constituição Federal, tá? Então, no regulamento do IPI ele vai refletir a mesma coisa. Os produtos industrializados destinados ao exterior. Então, o que eu exporto eu também não tenho, né? É imune à incidência do ICMS. O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. Então, o ouro que é utilizado no mercado financeiro, ele não tem incidência de IPI. Agora, o ouro que eu compro para fazer uma joia, o ourives lá faz a joia, esse daí tem incidência de IPI. A energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país também não tem incidência de IPI, ou seja, são imunes. Ok? Agora vamos para o fato gerador do imposto. Tá? O fato gerador está muito ligado ao que a gente já falou anteriormente. Então, por exemplo, o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada é considerado fato gerador do IPI. A saída da mercadoria pronta, né, do estabelecimento industrial, né, para revenda, por exemplo, também é considerado fato gerador do IPI. Ok? Vamos mais adiante. Agora,
ocasiões em que o imposto é suspenso, né? Quando você não tem a previsão do imposto naquela operação por uma situação especial. Então nós temos o caso desse item aqui, que fala sobre os produtos remetidos pelo estabelecimento industrial ou equiparado para exposições em feiras. Então, eu produzi aquela mercadoria, aquele produto, e mandei para uma exposição, ali não tem fato gerador do IPI, é suspenso, né? Na verdade, existe o fato, mas é suspenso. Produtos remetidos para depósito fechado ou armazém geral e o seu retorno ao remetente também não tem incidência, é suspenso o IPI. Matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem destinado à industrialização, desde que os produtos industrializados sejam enviados ao estabelecimento remetente daqueles insumos. Então, quando eu mando essas mercadorias para industrialização fora do meu estabelecimento, quando retorno, também não tenho o IPI. Então, remessa e retorno de matéria-prima e insumos não são considerados, não tem a incidência, ou seja, são suspensos o IPI. E, propriamente dito, a industrialização por encomenda, que está aqui no item 10. Né? Os produtos remetidos para industrialização ou comércio de um estabelecimento industrial equiparado à indústria para outro da mesma firma. Isso aqui também está fora. Aí aqui eu coloco aquele exemplo clássico, né, da indústria de confecção, remete mercadorias para serem industrializadas fora e volta para ela pronto. Isso aqui tem suspensão. E também remessa de pneus a serem recauchutados e novamente revendidos. Tá? Isso aqui é interessante porque eu já tive polêmica em relação a esse caso aqui de pneu. Uma empresa bastante conhecida aqui da cidade do Rio de Janeiro que trabalha com isso, ela costuma constantemente discutir comigo em relação a isso, que ela diz que ela faz isso para a Michelin e que na Michelin ela tem ICMS, tem IPI e que para todo mundo deveria de ser assim, mas aí qual é o nosso raciocínio? Quando não está na cadeia de comércio e indústria, se eu peço para ele fazer a recauchutagem do pneu, nesse caso o campo de atuação não é do ICMS, nem do IPI, e sim do ISS. Mas isso aí é discussão para outra aula em relação ao ISS. Ok? Isentos do IPI. As são isentos do IPI, dentre outros, produtos industrializados por instituições de educação ou de assistência social, quando se destina exclusivamente a uso próprio ou à distribuição gratuita a seus educandos ou assistidos, beleza? Os pés isolados de calçados conduzidos por viajantes, olha que interessante, desde que tenha gravado no solado a expressão amostra para viajante. Olha, isso aqui também não é muito comum, pelo menos aqui nas grandes cidades, mas pode acontecer. E os caixões funerários também são isentos de IPI. Ok, pessoal? Bom, vou deixar para vocês as atividades, tá? Essas atividades é para serem feitas e na aula ao vivo, online, a gente vai resolvendo isso aqui, ok? Mas antes eu quero que vocês resolvam para a gente na aula corrigir juntos, tá ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Dúvidas, questionamentos em relação a isso aqui podem ser tiradas durante a aula ao vivo, que a gente tem no mesmo dia em que eu disponibilizo esse material e nas próximas aulas ao vivo também, ok? Obrigado, cuidem-se, um abração.